Oi, Abá, como vai? Fala, Marcelo. Tudo bem? Tudo bom? Tudo tranquilo. Como é que estão as coisas aí em Recife? Não estão bem não, podiam estar melhores, né? A coisa aqui tá... Essa parte da pandemia, ela está acelerando muito É e a mesmo? gente está numa fase muito atípica aqui. É mesmo. É. Você e a família, tudo seguro, tudo tranquilo? Nós estamos isolados, todo mundo, ninguém até agora pegou Covid, ou se pegou, ninguém sabe, pode ter sido uma forma pouco sintomática ou assintomática, então nós estamos tranquilos. Muito bem. Bom, você então não está exatamente na linha de frente, né? Teu grupo está na linha de frente, é isso? O grupo está na linha de frente, eu vou depois falar um pouco isso aí na nossa conversa, como ficou a divisão de trabalho e de como Entendi. ficou o movimento, mas eu estou mais na retaguarda fazendo consultório, fazendo triagem, consultório, alguns telemedicina, os pacientes mais de risco, outros mais ansiosos pessoalmente, e estou mais no consultório fazendo triagem, tentando adiar esses procedimentos para quando isso passar. Entendo. Bom, então vamos lá. Então, na sua prática, eu sei que vocês são muito ativos aí, não só na parte vascular de aneurismas e etc., mas também na neurointervenção. E esse panorama mudou um pouquinho a vida de vocês, né? O que hoje o teu grupo de radiologia intervencionista, vascular e neuroendovascular, o que vocês têm feito hoje? Veja, realmente isso mudou bastante, Marcelo. Mudou muita coisa. Nós estamos, assim, a princípio, postergando os procedimentos ditos eletivos. Então, a gente tem feito mais a parte de procedimentos oncológicos, a parte de procedimentos de urgência e, sobretudo, catéter. Catéter a gente tem feito bastante isso aí. Entendo. Nós também, basicamente, aqui fazemos muito mais catéteres para diálise, para pressão arterial média, essas coisas. De qualquer forma, é um contato da nossa equipe muito grande, 2, 3 vezes por semana, com Covid. 3 das nossas instrumentadoras tiveram Covid, trataram em casa, e do grupo médico, um teve Covid, a mulher de um teve Covid, e eu testei positivo, não testei positivo. O meu IgG foi reagente, o meu da minha mulher, Tatiana. Então, nós tivemos a doença de alguma maneira, mas sem a percepção clínica. Eu queria aproveitar, para encorajar as pessoas que estão nos assistindo, nós já temos 80 pessoas junto com a gente, para que façam perguntas que nós vamos tentar esclarecer de uma maneira em que não só os médicos, mas o leigo também se tranquilize e entenda o que está acontecendo. Fala mais um pouquinho, então, aí dessa epidemia, porque aqui no Rio, só para te dar um exemplo, teve parecido com São Paulo, enquanto agora o Rio está numa situação quase caótica ou bem complicada do ponto de vista de hospitais públicos, no Sistema Único de Saúde, nos hospitais privados está mais ou menos equilibrado. Eu vi em São Paulo que estão, inclusive, solicitando em alguns hospitais privados o recomeço das cirurgias eletivas por falta de movimento no hospital privado, embora eu saiba que agora, no Hospital das Clínicas, nós entrevistamos um colega semana passada, eles estão com superlotação. Então, esse paradoxo social conhecido brasileiro, isso não começou há 2 anos, começou há 40 anos, esta é a minha visão. Como é que está acontecendo aí em Recife? A situação aqui é parecida, Marcelo. Hoje, para essa live aqui, eu tive a curiosidade de pesquisar algumas coisas e a gente vê como a gente entra no Brasil, até o mundo ocidental todo, mas notadamente o Brasil, tardio para tomar as medidas. Então, essa história do coronavírus, a gente já sabe que isso, alguns anos atrás, com a insuficiência respiratória aguda, já tinha dado um exemplo que é uma pandemia, que é uma epidemia, como é difícil tratar. E agora, esse grupo de pneumonias atípicas que surgiu em Wuhan, na China, o primeiro trabalho chinês publicado em revista publicada, em dezembro de 2019, já dizendo que existia essa epidemia, e baseado nisso, a própria OMS, em 30 de janeiro, ela decretou isso uma epidemia internacional e recomendou os países se prepararem para a chegada dessa epidemia. E aqui não se fez nada. Teve, inclusive, carnaval forte aqui em Recife, carnaval em Olinda e em Rio de Janeiro, na Bahia. Então, isso em janeiro de 2020 já havia essa recomendação do OMS. Aqui em Recife, hoje, a situação como é muito parecida, mas talvez um pouco menos de casos. Então, a gente tem hoje, eu peguei a situação atualizada, 9.300 casos confirmados, com 750 óbitos em Pernambuco.
é a quarta maior incidência do Brasil, atrás de São Paulo, de Rio e do Ceará. E com isso, aquela história, aqui a Prefeitura e o Estado até que abriram vários hospitais de campanha. Mesmo assim, está crescendo muito rapidamente a curva agora, e a taxa de ocupação de leito na rede pública é em UTI 99%, ou seja, está praticamente colapsado, que estão falando já em fazer um lockdown para essa semana, e nas enfermarias do SUS, 88%, quer dizer, está praticamente esgotado o sistema. Já no privado é semelhante. O privado, por razões até óbvias, eles não divulgam os números, então a gente não sabe o grau de ociosidade da rede privada. Aqui no Português, que é a principal hospital particular da região, esse tem muito caso Covid, mas ele é um hospital muito grande, então tem muito leito sobrando. Notadamente leito de enfermaria, ou tem menos. Mas é isso. Então existe esse paradoxo, o que é preocupante. Eu acho muito preocupante, porque já se chega a cogitar e a falar, até por ser uma situação de calamidade, se realmente colapsar o serviço público, e fazer uma fila única. E essa fila única, todos os leitos do privado seriam requisitados e funcionaria como uma lista de transplante. Seria uma lista única, acompanhada pelas autoridades governamentais, e todo mundo, quer tenha convênio, não tenha convênio privado ou não, isso eu acho que é uma situação bem preocupante. Imagino. Mas essa taxa de ocupação, quer dizer, então existe leito, quer dizer, aconteceu um fenômeno parecido com o que eu vi no Rio de Janeiro e São Paulo. Ou seja, as classes mais favorecidas tiveram a doença primeiro, e chegaram no menos favorecido, chegou depois. A gente está vendo agora a explosão. Isso é muito curioso. E próprio Carnaval, se você pensar que vários turistas vieram da Itália, vieram da França, locais onde a pandemia foi muito rigorosa, a mortalidade na França foi altíssima, a mortalidade na Inglaterra foi altíssima. E se você comparar, são países que têm sistemas de saúde. Eu estudei na França, sei que você também estudou na França, o SUS de lá funciona. Então eu fico impressionado que mesmo esses países preparados, vizinhos à Itália, vendo a tragédia acontecer na Itália, não tiveram como segurar. França, Inglaterra, Espanha, esses três principalmente. Então, se eu vejo, na verdade, quando eu vejo esses países com uma população menor e com um país mais estruturado em termos de sistema de saúde, não conseguiram segurar, eu juro que isso, para mim, era uma tragédia anunciada. Eu não tinha dúvida que nós não tínhamos ou não temos condições de enfrentar isso de uma maneira fácil. Acho que nós vamos passar por isso, estou otimista, mas não vai ser sem dor. Vai ser doloroso, vai ter um número de óbitos importante, como teve na Itália, como teve na Inglaterra, como teve na França, e acho que aqui não vai ser diferente. Como é que você... Acho que sim, aqui preocupa muito, sobretudo aqui na região Nordeste, essa questão, a única medida hoje em dia, já que ainda não tem, existe promessa de vacina breve e tratamento com soro, mas até agora de prática não tem. Então a medida parece que é eficaz é o isolamento, apesar dos aspectos questionáveis em relação a isso. E isso aqui está sendo muito difícil, por razões mesmo socioeconômicas, porque é uma população carente, população que mora em um cubículo com várias famílias amontoadas, sem esgotos, até faltando água. E agora aqui agravou muito com essa liberação do Corona Voucher, desse auxílio do governo, que teria que ser liberado mesmo, mas foi um pouco atrapalhado, e aqui causou aglomerações imensas nas filas da Caixa Econômica, ainda está havendo essa aglomeração, e isso eu acho que com certeza vai fazer esse pico subir mais e se prolongar um pouco, aqui na nossa região. Isso também preocupa muito. Mas eu acho que, quer dizer, a minha visão é que esse problema, a visão desse problema é de 40 anos atrás. A falta do investimento na saúde, a falta do investimento na educação, na ciência. Nós temos grandes cientistas hoje brasileiros, pesquisadores de imunologia, de virologia, que estão baseados na Suíça, estão baseados na França, estão baseados nos Estados Unidos. Então, por que é que faltou condições de trabalho? Eu espero que, de toda essa tragédia, pelo menos o governo brasileiro entenda, não o governo, eu digo os políticos em geral, entendam que é necessário agir no sistema de saúde, no sistema de sanitário, infraestrutura,
quer dizer, essas populações que moram amontoadas, como a gente vai separá-los? Como vai pedir a eles para não sair de casa? Já não existe casa. Então, o indivíduo que não tem dinheiro, você oferece R$ 600, como é que ele não vai buscar? O que ele vai comer? Então, é uma situação... E o curioso disso tudo, né, Marcelo, é que, como você falou, são problemas crônicos que veio, na verdade, desde a colonização e que, de repente, querem resolver num passe de mágica em 3 meses. Então, isso é impossível resolver. Isso Não é realmente possível resolver. E o que me amedronta, Bá, independente de viés político, o que me amedronta é que, no meio da pandemia, ao invés de unir as forças de oposição, de governo, seja quem for, unir as forças pelo bem do país, a gente vê nitidamente uma briga política, uma tentativa de exploração da crise, da morte, pelos veículos de comunicação, por políticos, para adquirir o poder. Em vez de ajudar, as pessoas estão morrendo. Isso me impressiona, quer dizer, eu achava que não, vamos nos concentrar. Um exemplo típico é esse bônus de campanha de 1 bilhão, não sei quantos bilhões, que os deputados têm e que poderiam doar para isso, né? Então, a gente vê, o Brasil foi o país da Copa do Mundo, de estádios que estão abandonados em várias cidades do Brasil, na Olimpíada, que também vários centros abandonados, e não se construiu hospital. E agora o pessoal fala, não, agora tem que ter hospital. Quer dizer, como se o cara não cai do céu, concorda? E aí, isso tudo é um esforço também muito descoordenado, né, Marcelo? Então, você vê agora, enquanto o noticiário deveria estar se ocupando com a pandemia, que é o nosso grande problema, cada dia um fato político novo, cada dia uma briga política boba e que totalmente extemporânea. Né? Exatamente, concordo plenamente. Independente de corrente política, agora tinha que unir o povo brasileiro. Para ajudar o povo brasileiro, a gente tinha que, como os médicos estão fazendo, a gente está se desdobrando, tratando todo mundo do jeito que dá, enquanto, como diz o meu amigo Leonardo Ferber, aqui na nossa live, obrigado, Leonardo, lá de Belo Horizonte, o homem é o lobo do homem, é impressionante. É impressionante. A Natália te pergunta se você tem visto um aumento das cirurgias de desde o início da quarentena. Tá. O que a gente aqui está acontecendo com a gente é o seguinte: primeiro eu vou falar um pouco, antes de responder precisamente a isso, como é que está funcionando o Hospital Português, que é o hospital maior da região e o principal do qual a gente trabalha. Então, aqui a gente está vendo, por norma do hospital e do nosso serviço, uma triagem clínica dos casos eletivos. Então, no consultório, quando a gente continua mantendo, a gente está tentando mostrar ao paciente que é melhor aguardar, porque está provado que se pegar uma infecção numa cirurgia eletiva, isso que são dados da China, isso aumenta muito a mortalidade devido à contração do vírus durante o pós-operatório. Então, a gente tem feito isso aí. Então, está ficando basicamente as urgências, e essas urgências são complicadas mesmo assim, porque quando vem na emergência tem um processo todo de rastreamento dos casos suspeitos na admissão, isso retarda um pouco a admissão do paciente, mas se está fazendo triagem de paciente tem mialgia, se tem desconforto respiratório, febre, etc. Você está falando numa urgência vascular, tipo um aneurisma em expansão, antes de operá-lo, você faz... O que você faz? O hospital, qual é a rotina? O hospital, isso por falar em stroke, é uma das coisas que você quer que eu toque, isso está tocando mais a gente em stroke. Qualquer paciente que ele entra, e o stroke existe emergência, o aneurisma aorta existe emergência, se perde um certo tempo, tentando ver se consegue identificar nesse paciente sinais de Covid, porque o fluxo dele no hospital será diferente. Então, isso é uma coisa que já complica, né? Bastante. Então, hoje... Eu entrevistei o Gustavo Derich numa das primeiras lives. Ele falou que em Camaio, todo doente faz um eletivo, semi-eletivo, quer dizer, como eles estão com índice muito baixo, lá eles começaram a operar. Eles tinham 30% de ocupação na Clínica Maio. Então, os doentes fazem um PCR, a gente sabe que dá muito falso negativo, e, na verdade, faz uma tomografia de tórax. Se está tudo normal, ele, assim, é admitido para uma cirurgia eletiva. Isso, aqui está... tem isso também aqui. Então, com isso aqui, hoje em dia, a gente faz, como eu falei, catéteres, né, de preferência à beira do leito, com ultrassom. A gente tem uma sala destinada aos casos suspeitos de Covid ou que tem o Covid confirmado, e a outra sala reservada para procedimentos não Covid. E essa sala de Covid, ela funciona no final do expediente. Com isso, a gente tenta fazer um isolamento espacial e temporal do paciente suspeito para evitar a propagação do vírus dentro do hospital. Já tivemos
quase todas as residências contaminadas, a gente afasta e volta com 15 dias, formas leves da doença, e 3 staffs, o que está isolado no momento é o Douglas, né? Ele está em casa. Eu sei que você não é da linha de frente, nem é da terapia intensiva. Você tem conhecimento, porque aqui muitos hospitais, ainda esperando alguma evidência, estão tratando os pacientes com hidroxicloroquina. Você sabe se isso está sendo usado aí? Está sendo usado, sim. Aqui está sendo usado. Na incerteza, está sendo usado. Então, só para ter uma ideia numérica de procedimento, Marcelo, eu levantei que os procedimentos da gente em janeiro desse ano, que não tinha história de Covid, a gente fez 569 procedimentos, né? O grupo. E os 2 primeiros casos de Covid em Pernambuco, eles foram em 12 de março de 2020. Então, em março, já se notou uma queda importante só na segunda quinzena, que a primeira quinzena foi normal. Então, em março, caindo de 569 procedimentos para 487 procedimentos. E agora, em abril, caiu para 320 procedimentos. Então, foi uma queda realmente importante. Desses 320, a grande maioria catéter, 290 catéter, e o resto urgência, em termos de hemorragia digestiva, principalmente, procedimentos oncológicos, embolização, biópsia, etc. Você falou um ponto importante agora, Abá. Você tocou na hemorragia digestiva. A hemorragia digestiva, na maioria das vezes, é o endoscopista que está tratando. E muitos dos casos que a gente tem visto aqui são múltiplas, que é como se fosse uma gastrite erosiva. E aí não tem nem condições de fazer um agente emboligênico, é difícil. E já é uma forma avançada da doença. Mas o que prejudica é o uso da anticoagulação. Porque, pelo menos no nosso hospital aqui, o doente que trata em casa não recebe, mas o que trata no hospital, ainda sem CTI, ele só por precisar do suporte hospitalar, ele já começa a receber heparina de baixo peso molecular para profilaxia. E se o dedímero dele aumenta, aí ele é heparizado completo. E aí vira o dilema, que a gente sabe que ajuda, mas se o doente sangrar, é um dilema, não? É exatamente isso que está acontecendo aqui. Os pacientes estão sendo mais anticoagulados de rotina, porque a gente sabe dos mecanismos de atuação da Covid. E a gente tem atuação, a primeira etapa, a hemorragia digestiva alta, realmente a endoscopia age, mas a baixa ela tem muito pouca efetividade, principalmente a nível de delgado. Então, as hemorragias de delgado, hemorragia mesmo do colo direito, isso a gente emboliza mais, talvez, do que eles tratem, né, por forma de endoscopia. E algumas endoscopias que eles não conseguem resolver, a gente também tenta embolizar. Mas eu acho que uma das razões de ter aumentado um pouco foi essa razão mesmo, de você anticoagular, são pacientes idosos, tem úlcera de estresse, outras também. É verdade. Então, esse é o nosso perfil hoje de atendimento. E o stroke, esse no comecinho deu uma queda pequena, mas agora ele voltou ao que era antes, né? E está mantendo, não está sendo alterado o stroke. Porque tem várias causas para cair no stroke. Eu não sei se você quer entrar nesse tópico do stroke agora, ou não. Você quer ainda... Como você quiser. Mas antes eu queria só, porque estão chegando algumas perguntas, tipo um bate e volta mais rápido, antes da gente falar um pouquinho do stroke, que é muito interessante. Uma pessoa aqui da audiência, Ana Helena, pergunta: meu avô tem um aneurisma da aorta. Qual seria o tratamento nesse momento? Marcelo, isso vai depender muito do tamanho do aneurisma, do risco de ruptura, né? E das condições do aneurisma, se o aneurisma pode ser tratado de forma endovascular ou não. Saiu recente, eu acho que você deve ter visto aqueles boletim lá do Frank Vice, um exemplo até de um aneurisma de 7 centímetros, uma opinião favorável a tratar na Covid, durante a Covid, e outra favorável a não tratar, cotejando o risco. Isso é uma pergunta muito difícil de responder. O que eu acho fácil é o seguinte: o aneurisma for um aneurisma assintomático e pequeno, eu digo até 6 centímetros, esse paciente eu não trataria. Eu esperaria isso aí passar essa fase para trataria depois. Para tranquilizar essa pessoa, eu diria assim: se o seu pai está sem sintomas, procure o médico dele para fazer uma pequena avaliação clínica, mas, em princípio, ele está seguro em casa. Isso. Concordo. Então, simplificando, a Daniele Freire te pergunta: nessa situação, como estão sendo tratados os casos de aneurisma da aorta, casos graves? Assim, agora aí a Daniele pergunta o inverso, né? Se for um aneurisma quase rompendo, o protocolo de vocês qual é? Bom, um aneurisma grande, um aneurisma sintomático quase rompendo, o roto contido, eu acho que a gente tem que operar de urgência e, se possível, tratar de forma endovascular e de forma percutânea.
para você diminuir o tempo de internamento desse paciente e evitar que esse paciente pegue uma Covid no internamento, o que vai realmente complicar e pode levar à mortalidade. Não haveria, quer dizer, além, pelo menos a nossa posição aqui, além de rastreá-lo, quer dizer, fazer um PCR de rotina, verificar a temperatura dele, fazer uma tomografia para ver se tem alguma imagem suspeita no tórax, prosseguir com a cirurgia sem nenhuma medida suplementar, concorda? Uhum. Muito Sim. bem. O nosso colega Adalberto Pereira, grande Adalberto, nosso querido Adalberto, obrigado por estar junto da gente, né? Ele te pergunta por que não ter hospital para atender pacientes sem a Covid? Por que estão internados ou operando, estão sendo contaminados? Então, ele faz um conceito que eu vou te deixar responder, mas eu tenho uma opinião também concreta sobre isso, de ter um hospital Covid-free. O que você acha disso? Adalberto, primeiro é um prazer ter você participando aí dessa live. Isso é uma pergunta difícil de responder, eu acho que é uma pergunta quente para o mundo inteiro, para quem mexe. Eu acho que a ideia é uma ideia boa. O que se fala também não é só nem um hospital só para isso, uma equipe só para isso. Uma coisa que acontece muito aqui de errada a gente tem uma mesma equipe trabalhando em vários hospitais no Brasil, isso é a maneira como a gente faz nos hospitais privados, a grande maioria dos brasileiros, e com isso aumenta muito infecções cruzadas, hospitais que têm pouco perfil de Covid, para hospitais que têm muito perfil de Covid, e eu acho que isso complica muito. Então, eu acho que se fosse possível você ter times isolados e hospitais isolados, seria uma ideia teoricamente boa. Eu não sei se é factível, porque eu acho que para isso, para esse serviço público, é complexa. Complementando o teu raciocínio, eu não vejo a viabilização do hospital Covid-free, a não ser que você interne todos os técnicos de enfermagem e todas as enfermeiras, enfermeiros e médicos, porque senão a enfermeira deu plantão com você no Covid-free, depois ela foi para um hospital contaminado. Antes dela voltar, tem que fazer um PCR e fazer uma quarentena nela de 14 dias. Pois é. Como é que ela vai voltar a trabalhar? Quer dizer, a única forma seria você... Esse conceito eu acho um conceito um pouco abstrato, porque os profissionais que trabalham nos hospitais, eles fazem rodízio em vários hospitais. Então, teria uma forma assim, olha, esse é um hospital Covid-free, vocês vão morar aqui durante 2 meses, 3 meses e não saem. Porque se sair, tem que testar antes de entrar. A viabilização é difícil, isso. A viabilização é difícil. Muito bem. Ana Helena pergunta de novo, como é percutânea? É endoprótese? Seria fazer endoprótese percutânea, porque o tempo de recuperação é mais rápido, esse paciente não precisaria nem de UTI, se for um procedimento complicado, então o paciente em 1, 2 dias estaria em casa. Então, acho que isso seria uma grande opção primeira, se for tratar um aneurisma de alvo. Tem um colega nosso, embora não seja a minha linha, eu prefiro segurar o hospital, pelo menos durante 24, 48 horas, mas o nosso colega de São Paulo, Álvaro Razuc, grande cirurgião vascular, ele tem até um estudo mostrando, operando os aneurismas percutâneos pela manhã e dando alta à tarde. Quer dizer, para essa situação, seria uma entrada rápida e saída rápida do hospital. Eu ainda fico um pouco inseguro. Verdade que o Álvaro faz uma seleção bem rigorosa para isso. Ele escolhe o paciente que aparentemente não vai complicar pelos riscos pré-cirúrgicos e também paciente que possa ser localizado próximo ao hospital. Eu acho que é uma coisa muito válida. Muito boa. Muito bem. A Natália pergunta a você como é que está a taxa de ocupação dos hospitais com casos de Covid nos hospitais que você atua. Você já falou um pouco sobre isso, né? No português. O público está perto de esgotado, 99% TI, e o privado a gente não tem acesso, mas leitos de enfermaria muitos vagos, UTI médio. É verdade. O Leonardo Feber pergunta a você que uma seguradora chamada Apivida deve ser a maior do Nordeste. Como é que estão os leitos do CTI dela? Não sei se você tem acesso a essa informação. Não, eu a Apivida eu quero distância. Ela é maior, mas não é a melhor. Bom, vou passar adiante. O Ernesto Alcântara pergunta qual é o tempo médio ideal entre a prescrição da prótese e a cirurgia. Eu não entendi bem a pergunta dele. Talvez seja... Eu acho que, a princípio, eu acho que o quanto mais curto, melhor. Agora, nesse tempo atual, cai naquela resposta nossa. Talvez esperar um pouco, se o doente possa esperar cair a curva e desocupar mais os leitos. O ideal, se o seu pai tem um aneurisma, ou você tem um aneurisma, consulte seu médico. Se tiver assintomático, você tem grande chance
de ficar com muita segurança em casa, aguardando o momento mais adequado. Correto? Não é só assintomático, Marcelo. Assintomático e com aneurisma não tão grande. Né? Com aneurisma de 10 centímetros, você talvez não fique tão tranquilo ficar em casa. Né? É verdade. É verdade. Esse seria o doente de difícil decisão. Teria que se discutir sobre os riscos e benefícios e talvez um controle assim muito próximo. Nós temos essa facilidade hoje da telemedicina, do Zoom, etc. Você manter muito próximo do paciente, tem um estudo dele recente, pronto a operá-lo a qualquer momento, mas tentar segurar um pouco, se possível. Parece que a previsão é que talvez em 1 a 2 semanas a situação possa melhorar um pouquinho e não fique tão caótica e a gente consiga ter mais tranquilidade. Ana Lúcia pergunta se você enxerga alguma complicação neurológica relacionada assim, em relativo, comparativa à trombose, microtrombose de artérias pulmonares a nível cerebral. Os casos, vou fazer um parênteses antes de você falar disso, os casos que eu vi aqui no Rio foram interessantes, foram AVCs agudos em adulto jovem, quer dizer, a pessoa entre 40 e 50 anos, e que apresentou com um coágulo numa artéria cerebral média ou numa artéria carótida interna intracraniana grande. Quer dizer, não foi a mesma fisiopatologia do pulmão que é na microcirculação. Vamos falar um pouquinho disso aqui. Primeira coisa que eu acho que é bem importante, assim, toda a cirurgia, todos os procedimentos, as patologias não Covid estão sofrendo com o Covid. Eu acho que todo mundo concorda com isso. Mas o stroke está sofrendo muito com isso. Por quê? Primeiro porque, aqui no hospital aconteceu isso, ocorreu um remanejamento de leitos de recursos humanos para a Covid. Então, você tem menos leito para a unidade de stroke, você tem menos enfermeiro, menos médicos, menos neurologistas. Segundo aquilo que eu falei, o protocolo da admissão, ele retarda o tempo do paciente quando chega na emergência até o ponto que ele está dentro da hemodinâmica para fazer a trombectomia. E terceiro, que é mais grave, caiu muito o referenciamento, tanto de colegas quanto do próprio doente procurar espontâneo, com medo de contrair Covid. Então, o cara que tem um AIT, uma isquemia transitória, ele normalmente, esse paciente vem para o hospital e a gente já considera ele como sendo parte do programa de stroke e já trata uma estenose carota, um estente carota, ou o que quer que seja. E você vai cair naquilo que os americanos observaram, que foi um aumento da mortalidade por infarto do miocárdio em Nova York, que o indivíduo ficou com sintomas em casa, com medo compreensível, com medo de ir ao hospital e adquirir uma doença terrível, e ele acabou com dor e acabou falecendo. Isso pode ocorrer em outras patologias. Então, o que acontece com isso? 10% desses pacientes eles vão evoluir para um stroke grave em 1 semana. Então, a gente está realmente perdendo de salvar esses pacientes por causa desse medo. Quanto assim, do ponto de vista neurológico, a gente está aprendendo tudo agora e tudo depende dos trabalhos da China, que tem casuística para falar sobre isso. Então, lá em Wuhan, na casuística grande, eles viram sintoma neurológico, não obrigatoriamente stroke, sintoma neurológico em 36%, tontura 16%, cefaleia, anosmia, que se fala tanto, 5%, e o stroke em 3% dos pacientes. O mecanismo do stroke, isso ninguém tem essa resposta. Não tem resposta, é muito pouco esclarecido. O que a gente sabe é que o que está envolvido? Um estado de hipercoagulabilidade, esses pacientes todos têm o dedímero aumentado, né? A reação inflamatória exagerada, que é o mesmo processo pulmonar dessa cascata de citocina. Como a gente tem pessoas que não são médicas nos assistindo, eu já vi aqui, até inclusive um grande amigo meu aqui, o Paulo Catran. Explica um pouquinho para a gente assim, esse negócio de mais coagulação, fica mais propenso a coagular. E o que é essa reação inflamatória? Explica um pouco em palavras para o leigo. Tá, então falando assim, simples, de forma mais simples, o paciente que adquire o Covid, ele fica com o estado, ele está mais propenso a formar trombo, coágulo dentro do sangue. Não se sabe por qual mecanismo, mas isso é verdade. E a gente sabe disso por quê? Porque tem um marcador biológico, quer dizer, uma substância que pode medir no exame de sangue, que é o dedímero, que ela está sempre aumentada. E quando o dedímero está aumentado, a gente sabe que esse paciente tem propensão a fazer AVC, propensão a fazer infarto do coração, a trombose nas pernas, porque é um fator marcador de trombose, né? Então, a gente sabe disso. Por isso que estão se tratando esses pacientes todos, mesmo que não tenha sintoma ainda, por interna, com heparina, que o Marcelo falou aí há pouco tempo. Então, é essa a razão. E é um anticoagulante. Que é um anticoagulante para evitar esse processo, essa trombose, de formar o coágulo. Você falou também de uma tempestade inflamatória de citocinas. Explica isso aí para o leigo. É uma substância liberada pelas células que ela acontece um processo de agressão pelo vírus. Então, essa
provocam inflamação. Toda inflamação leva a inchaço, leva a aumento do fluxo sanguíneo na região e leva a um transudado, quer dizer, o sangue filtra e ocupa o pulmão. Então, essa cascata que a gente chama, quer dizer, é um mecanismo que desencadeia, onde fica liberado várias substâncias que provocam inflamação severa, elas podem também, na inflamação, levar à trombose. É o outro mecanismo. E o terceiro mecanismo seria, está provado que tem muito problema de cardioembólico e de lesão cardíaca em pacientes com COVID. Isso acontece em 20% a 30% dos pacientes que têm COVID internados, ou seja, pacientes mais graves, 20% a 30% têm lesão cardíaca. E essa lesão cardíaca favorece deslocar, funciona mal o coração, favorece formar um coágulo, um trombo ali dentro, e esse coágulo ele solta do lugar, ganha a circulação sanguínea e vai comprometer, vai se localizar na artéria que nutre o cérebro. Então, isso também é um mecanismo importante. E, por último, o próprio vírus, ele também atinge e entra dentro das células cerebrais. Então, é a invasão direta do sistema nervoso cerebral. Então, você acredita que sejam os mecanismos que a gente tem na COVID. Aqui, só apenas uma lembrança de uma colega nossa, muito querida, uma médica, Loreta Burlamac. Ela me diz aqui, Marcelo, a Rede Star está tentando fazer um hospital Covid-free com todos os cuidados. Na Clínica São Vicente, aqui no Rio, a equipe trabalha apenas nesse hospital. São tentativas. Então, é apenas um lembrete. Então, existem grupos tentando fazer hospitais, talvez com equipes que não trabalhem em outros hospitais. Fixa, né? Não tenho conhecimento claro da estrutura ou de como isso funcionaria, como um profissional, não só o médico, né? E como toda a equipe paramédica poderia ter, né, o técnico do raio-x, a enfermeira, o técnico da enfermagem, o enfermeiro, o cirurgião. Você opera num hospital Covid, depois vai para o outro não Covid, você faz quarentena. Quer dizer, eu juro que eu vejo uma utopia nisto, né? Eu acho que seria viável. Você vai fazer um trem em que vai ter vagões para Covid free e vagões Covid. Então, Eu acho que isso aí seria viável se tivesse adivinhado ou pensado antes, ter isolado antes da epidemia um grupo e vamos fazer um hospital livre disso. Mas agora eu acho que um bonde andando é difícil. Acho que é muito difícil evitar o cruzamento de profissionais. O Celedon Júnior pergunta em quais casos é necessário o tratamento por meio de prótese endovascular quando se trata de aneurisma da aorta. Uma pergunta técnica. Eu não sei se é médica ou é cliente, ele pergunta em que caso. Eu acho, fala aí em termos gerais, Abá, quando é que o indivíduo pode ser tratado com uma endoprótese? Em termos gerais, o tratamento do aneurisma tem duas situações que eu posso, simplificando, dizer que estaria indicado tratar. Uma, o aneurisma que rompeu, que estourou. Esse aneurisma não tem o que discutir, ele tem que ser tratado de toda forma. O outro, o paciente não tem sintoma e descobriu o aneurisma, vai estar muito ligado ao tamanho do aneurisma. Então, em situações normais, um aneurisma acima de 5, 5,5 é um aneurisma que merece ser tratado porque tem risco de ruptura. Eu acho que isso é a forma mais simples de responder a isso. É verdade. Porque, na verdade, a pergunta precisaria de uma tomografia para a gente avaliar a anatomia. A endoprótese é decidida baseada na anatomia do paciente, se a anatomia permite ou não. Isso só avaliando com uma tomografia que a gente pode dar essa opinião. A Dambezerib, pergunta uma pergunta bem interessante. Eu não sei falar o nome dessa pessoa, mas a pergunta é interessante. A perda do olfato e do paladar tão frequente é decorrência de um problema neurológico? Sem dúvida, é um decorrente de problema neurológico. E ela ocorre, e ela é bem, não é característica, outras coisas levam também isso, mas ela é uma coisa que chama atenção, porque as gripes normais não dão isso. Então isso acontece, como eu falei, em 5% dos pacientes infectados. Olha, a Dan esclarece que o nome dela é Daniela. Está esclarecido. É culpa dos Instagram, né? Que vão encolhendo nossos nomes. Desculpe, Daniela. A sua pergunta foi ótima. Mas, além disso, tem outras características interessantes, que é a tosse seca, uma febre baixa, mais frequente, e muita dor muscular. Dos amigos meus que estiveram aqui, a maioria tratou em casa, todos tiveram muita dor muscular. Muita dor muscular. A Carol Holanda...
Fala. Que tem aqui em Recife, a gente está notando também a diarreia, sabe? Apresentar o quadro com diarreia, fadiga Também. e cefaleia. Isso é outra apresentação que a gente está vendo aqui. Dor abdominal e diarreia, né? É. A Carol Holanda pergunta a você, estudos estão mostrando o aumento dos AVCs e infartos pela fisiopatologia do Covid. Você já falou um pouquinho por isso. Quer falar mais alguma coisa? Não. A Roberta pergunta se você acha que vai aumentar os casos de AVC relacionados ao estresse dos pacientes em isolamento. Isso é uma coisa, essa pergunta é interessante, porque até agora não se sabe se os casos de AVC vão aumentar ou não, né, em termos de, pelo menos, que chegam ao hospital. Por quê? Porque eu falei da hipercoagulabilidade, isso aí fala em favor de aumentar. Mas o fato do doente procurar pouco hospital, ele diminui a demanda de hospital, mas depois aumenta a demanda. Mas tem um fator interessante que é a quarentena, isso está diminuindo a poluição e, em alguns casos, também diminuindo o estresse, não doente do internado, doente fora do internamento. Então, fora do internamento, eu acho que tem fatores que podem até proteger contra o AVC, tais como o grau de poluição, que é uma coisa bem importante. Mas quem está internado, seguramente eu acho que aumenta, sim. Aumenta a chance de ter um AVC. Bom, o Ernesto Alcântara e a Ana Helena, ela pede que você fale um pouquinho mais de endoprótese. Não sei como você pode falar um pouco mais de endoprótese. E também o Ernesto pergunta qual o tempo de uma cirurgia de introdução de uma prótese fenestrada. Estendendo-se esse tempo, o paciente pode ser levado a complicações do risco de morte. Quer dizer, pelo que eu entendo da pergunta do Ernesto, é uma cirurgia mais complexa que uma prótese fenestrada, que não é igual a uma prótese normal. Eu acho que tem que explicar para as pessoas que uma prótese normal não tem fenestra no rim e tal. São duas perguntas diferentes. A primeira, ela perguntou exatamente o quê? Eu queria falar, se você poderia falar um pouquinho mais sobre endoprótese. Endoprótese eu imagino que ela não seja da área, não seja vascular, é um material que é tipo um stent, grande stent, do tamanho de um vaso da aorta, que ele é recoberto por um pano, por um tecido, a fim de isolar o aneurisma. Então, a gente bota esse stent através ou incisão pequena de cirurgia na virilha, ou hoje em dia até mesmo por punção, só com uma agulha, bota essa prótese vai para um catéter, hoje em dia cada vez mais fino, e a gente libera, ela expande, e aí ela recobre o aneurisma e impede que o sangue force a parede do aneurisma e venha romper. Então, isso, de maneira simplificada, é isso que seria endoprótese. A outra pergunta já é uma endoprótese mais sofisticada, uma evolução da terapia que a gente chama endovascular. Com essa endoprótese normal, que eu estava falando, ela tem limitações anatômicas muito grandes. A principal dela é você ter um ponto de selamento. Então, a gente tem que ter um segmento normal entre a artéria do rim e o início do aneurisma para poder essa prótese se ancorar e selar. E muitas vezes não existe esse espaço. Então, a gente tem que subir as zonas de selamento e botar essa prótese acima da artéria do rim, acima da artéria do intestino e ocluindo essa artéria. Obviamente, ninguém vai ocluir a artéria do rim, porque o paciente vai para diálise. Ninguém vai ocluir a artéria do intestino, que o doente vai morrer. Então, essa prótese fenestrada veio justamente para suprir essa necessidade. Então, é uma prótese que a gente manda fabricar, baseado na anatomia da tomografia do paciente, e ela manda fazer a gente faz uns furos que correspondem exatamente a onde sai a emergência desses vasos que eu falei. É como trocar uma roda de pneu de carro. Então, é um procedimento muito preciso. E isso manda fazer sob encomenda. E esse processo todo de confeccionar, planejar e depois confeccionar a prótese no exterior, que aqui no Brasil não faz, isso é feito na Austrália, a da Cook pelo menos, isso leva tempo. Então, isso é uma questão importante que você perguntou, é uma dúvida que a gente se vê frente a essa dúvida várias vezes, que se for um aneurisma, por exemplo, o aneurisma em via de romper, não dá tempo de fazer essa solução ideal. Então, se parte para outras soluções que existem, ou mesmo fazer essa fenestração, há colegas que fazem, na hora do procedimento, faz esse buraco. Mas eu acho que perde muito em precisão e você arrisca não ter um resultado tão bom. Então, isso é inconveniente, você tem que esperar, por causa desse motivo. Então, você tem que cotejar contra o aneurisma. Então, nem todo aneurisma pode esperar. Aqueles que não podem ser esperados, o seu médico tem que procurar outra solução. Sem dúvida, sem dúvida. Aqui tem uma pergunta específica interessante. Mac Privera pergunta a você se numa necessidade de implante de endoprótese num paciente COVID positivo sintomático, mudaria para você o protocolo de antiagregação ou anticoagulação no pós-operatório. Vamos dizer que esse paciente já vá para a cirurgia, como ele diz aqui, com dedímero maior que 1000, ou seja, com indicação de ficar anticoagulado. Então, como é que seria a sua conduta operando um COVID positivo? Isso aí o Marco Rivera está fazendo essa pergunta difícil, mas ele sabe isso melhor do que eu a resposta.
Mas, a princípio, é o seguinte, eu falei, eu acho que a gente deve, essa é a minha política atual, a gente deve evitar operar os aneurismas, principalmente aneurismas complexos, principalmente cirurgias abertas, nessa fase. Se tiver que operar mesmo, a gente vai operar sabendo que está assumindo um risco de mortalidade alto, maior do que em situações normais. E quanto à questão da coagulação, isso é uma questão bem complexa, eu acho que sim, eu acho que tem que coagular esse paciente de uma forma mais agressiva, mas isso eu não tenho realmente convicção de como seria essa forma agressiva de coagular. Você acha que o Rivera deve passar amanhã no RH? Não, Pois só um lembrete. É só um lembrete. Não, se for, a gente já deixa avisado. Olha, amanhã, pegar 10 horas, com aquela carteirinha azul, né? Só o pessoal que conhece, Marco Rivera é o grande cirurgião do nosso grupo, é parte do nosso staff, e ele junto com o Douglas, com os colegas... Ele era parte do staff, né? Ele era parte do staff. A primeira demissão online numa live, pois é. Somos os primeiros, hein, Adar? O Adalberto faz outra pergunta para você. Só o fato de internar no mesmo ambiente do doente com Covid e saber que o hospital é Covid-free, a meu ver, já diminuiria a incidência de contaminação pós-operatória. Eu acho que se conseguir fazer um hospital Covid-free, eu acho que isso, obviamente, será melhor. Aí cai naquela discussão nossa, saber se a gente consegue fazer esse hospital Covid-free durante a epidemia, no transcorrer da epidemia, né? Como você falou, acho que se tivesse sido pensado antes em esse hospital isolado, com um grupo de trabalho isolado, mas eu no meu conhecimento, eu não sou administrador hospitalar, não conheço grupo que trabalhe exclusivamente num único hospital. A maioria trabalham em hospitais públicos e mais de um privado. Então, trabalham os enfermeiros e as enfermeiras, que deviam ser melhor remunerados, para não precisar trabalhar dessa forma. Então, eles trabalham em 2, 3 hospitais. Então, eu fico muito cético quando a pessoa fala meu hospital vai ser Covid-free. Quer dizer, o indivíduo saiu do Hospital das Clínicas de Pernambuco, aí você faz um PCR, uma tomografia nesse enfermeiro, deixa ele 14 dias isolado, aí ele é admitido de novo no hospital português. Aí ele sai, fica mais 14 dias fora. Porque como é que você vai ter certeza que ele não se contaminou, não é isso? E outra coisa, né, Marcelo? Por mais Covid-free seja, existe a possibilidade do paciente adquirir o vírus nesse hospital Covid-free. E o que você vai fazer com esse cliente que foi infectado por um profissional de saúde no Covid-free? Vai botar ele para fora? Para outro hospital que é Covid-friend? Expulso do hospital, né? Expulso do hospital. É muito complicado do ponto de vista ético também isso, né? Olha, o Souto, da Vascular, Souto, fez uma pergunta interessante para você. Se você prefere próteses ramificadas ou fenestradas, ou preferem as próteses com estente paralela, o famoso sanduíche? Eu diria o seguinte, isso depende, é uma resposta tão simples, acho que depende de vários fatores. Se você procura em termos de durabilidade do seu tratamento e de eficácia do tratamento, de um modo geral, eu diria que eu preferiria próteses que subam a margem de selamento, ou seja, ramificadas e as fenestradas. Existem indicações para uma e para outra. Acho a ramificada mais fácil, tecnicamente, de um modo geral, mas tem desvantagem você cobrir uma região muito grande da torácica, paraplegia, então a fenestrada tem sua indicação. Agora, eu acho a estente paralelo uma coisa, não acho totalmente absurda. Hoje em dia até aceito mais do que antes. Então, acho que um caso, um aneurisma que não pode esperar a confecção de uma prótese, um aneurisma que você vai colocar uma paralela apenas, uma chaminé, esses casos, complementar com endoâncro, eu acho que esses casos poderiam fazer. Mas a minha resposta seria, se você quer longevidade e eficácia, seria fenestrada e ramificada. Se você quer tirar de uma clínica, você faria um stent paralelo. Ficou claro, eu acho. Ficou muito claro. E aí, já que você falou disso, de stent paralelo, a gente podia até caminhar nesse assunto. A gente sabe que os stents paralelos,
E mesmo, eventualmente, próteses infrarrenais ou próteses ramificadas, todas elas podem ter endolique. A gente sabe que são maiores nas chaminés, e aí entra no assunto do endolique. Quando é que você trata o endolique desses pacientes que já tem uma prótese implantada, digamos, uma infrarrenal, e que você tem um endolique tipo 1A ou tipo 1B, começando? Ou seja, da parte superior, o selamento superior comprometido ou o selamento inferior comprometido? Mais uma vez, entra um pouco na resposta anterior. Então, quanto mais longevidade eu quero, ou seja, um paciente em boas condições, mais jovem, vai viver muito, menos comorbidade, minha tendência seria estender o selamento para cima, ou seja, botar uma prótese ramificada, uma prótese fenestrada, que isso seria mais definitivo. Por outro lado, se é um paciente idoso, paciente que tem um problema oncológico concomitante, e que você pode resolver de uma forma mais simples. Tal. Quando eu digo forma simples, não é colocar 3, 4 chaminé, que eu acho que isso está provado que o índice endolíquico é muito alto, você não está fazendo nada. Mas você colocar 1 ou 2 chaminés no máximo, eu acho que talvez você tenda para esse lado. Então, essa resposta é um pouco a continuação da resposta anterior. Se você quer eficácia, se você quer longevidade, eu acho que você tem que colocar uma prótese ramificada para cima ou para baixo, ou fenestrada, para você aumentar o... Se existe limitação da expectativa de vida, você pode mudar um pouco a conduta. Concordo plenamente. Eu acho, Abá, que muitas vezes, quando eu avalio um paciente com vazamento proximal, ou seja, prótese, um vazamento tipo 1A e mesmo um tipo 1B, se você pedir a primeira tomografia, eu vou dizer, na verdade, o erro foi na sua primeira escolha lá atrás. Essa prótese já não era... Eu sei que, com o tempo, a ilíaca pode dilatar, que o colo proximal pode dilatar, mas, em geral, o que a gente vê é que esse doente foi mal escolhido, como você falou, ele não foi escolhido uma prótese esperando um resultado a longo prazo. Ele quis resolver logo o problema, poderia ter sido colocado já de início uma prótese que desse uma maior durabilidade. Às vezes é isso. Eu concordo parcialmente com isso. Eu diria o seguinte, um endolique imediato, ou no primeiro, curto prazo, aí eu acho que você está falando bem verdadeiro, eu acho que ele escolheu uma prótese, ou subdimensionou, ou o tipo de endoprótese, de estratégia foi errada. Agora, mesmo casos bem selecionados, a longo prazo, pela evolução da dilatação do colo proximal, você pode ter um endolique tardio, independente do caso ter sido muito bem feito, né? Então, por isso que eu digo que parcialmente eu concordo com isso. O nosso colega vascular Souto fez uma pergunta interessante. Souto, amanhã eu sei que ele é um maratonista, amanhã ele vai ter que correr 2 maratonas, ele está fazendo muita pergunta, vai ter que pagar. Aquele negócio de pagar 10, avisar o Souto, amanhã 2 voltas da Rio-Niterói, hein? Muito bem, mas ele pergunta, e isso eu vou deixar você responder, qual é a sua opinião sobre o stent modulador de fluxo? O Souto vai ter que fazer a maratona com máscara, né? O que é pior. Veja, o stent modulador de fluxo, em termos genéricos, eu acho uma grande técnica. O que eu quero dizer com isso? Em cerebral, isso é o local onde tem mais experiência com o stent modulador de fluxo. E é a minha primeira... O Souto é cirurgião vascular. Creio que a pergunta dele é para a horta. Então, assim, no cerebral, que é um vaso pequeno, sacular, com hemodinâmica diferente, ele funciona muito bem na circulação anterior. Na horta, eu acho que foi muito precipitado o lançamento desse conceito e se colocou como uma solução fácil para casos complexos. Então, é uma coisa que todo mundo pode fazer para qualquer caso, como se fosse funcionar, e não funciona. E, além de não funcionar, pode levar a complicações como trombose de ramo e o que é mais grave, ele pode impedir uma solução que existe, que é adequada. Então, eu acho que, decididamente, o meu algoritmo de tratamento, ele fica lá embaixo para exceções muito raras, tais como o uso compassional, aquele caso que você não tem nenhuma forma de tratar, que é excepcional isso, ou o aneurisma talvez sacular, pequeno ainda, que não tem, que você vai tentar usar, e se não funcionar, você pode usar outra arma com o tempo após o seu segmento. Então, essa é a minha opinião. O Lucas Freire, nosso colega lá de Campinas, uma pessoa experiente em próteses ramificadas, ele faz uma pergunta interessante para você, que tem várias respostas. Vamos lá. Um aneurisma com colo proximal de 5 milímetros, aquele colo curto. A prótese fenestrada ou uma infrarrenal com endoâncoras?
5 milímetros é um colo muito limítrofe, é realmente uma pergunta difícil, né? Então, abaixo de 5 milímetros, 4 milímetros é o limite máximo que a própria empresa recomenda usar endoâncora. Então, num colo de 5 milímetros, se o paciente é um paciente que aguenta uma cirurgia mais complexa, que seria uma fenestrada, e tem uma anatomia favorável, por que eu digo isso? A fenestrada ela funciona muito bem na aortazinha reta, sem muito tronco. A aorta angulada de margem da fechação já dificulta. Então, mas a princípio, minha resposta seria, com 5 milímetros, a princípio, eu usaria uma prótese fenestrada. Em casos raros, eu acho que poderia ser usado, se for um colo também reto, porque se for misturado a vários fatores de colo hostil, até a endoâncora também fica muito difícil usar, ou quase impossível. Então, eu tenderia a usar a fenestrada. Agora, se essa pergunta se coloca no colo de 10 milímetros, aí minha resposta talvez fosse mais Ou, maleável. eventualmente, naquele doente que a gente precise operar um aneurisma e sabe que a longevidade dele é curta por outros fatores. Então, aí você fala, bom, vamos fazendo uma endoâncora, sabendo que não é o ideal, mas também sabendo que o paciente não tem uma boa sobrevida naturalmente já, por outros fatores. Só complementando, acho que essa é uma pergunta importante. Eu, na minha prática, eu concordo com você que você falou aí, eu acho que o doente grave, mais idoso, pouco sobrevida, mas eu não usaria 5 milímetros, eu usaria, Lucas, se eu fosse, eu usaria, então, nesse caso, com paciente grave e com longevidade menor, eu usaria endoâncora com chaminé, com 2 chaminés, porque olha, eu não faço só endoâncora. Agora uma pergunta da Vânia Palmeira. A Vânia Palmeira, ela é lá de Alagoas, e veio para o Rio de Janeiro, e ela vem a ser mãe da Tatiana. Olha que coincidência. Tá vendo? Olha o nosso pé no Nordeste, tradição nordestina aqui no Rio de Janeiro. Ela te pergunta se os pacientes do Covid vindo de outras cidades de Pernambuco são atendidos em Recife. Os pacientes não entendi. De outras cidades de Recife, Caruaru, etc. Sim, isso, não, Caruaru é uma cidade maior, então Caruaru tem um acesso à estrutura, mas isso é uma grande preocupação aqui em Pernambuco, porque aqui em Recife se montou uma estrutura, mas os prefeitos do interior não montaram, a não ser Caruaru, Petrolina, cidades um pouco maiores. Então, mas se não vai para Recife e é atendido. Não, ele não está chegando, que não está havendo esses casos. Os casos, por enquanto, a Covid está aqui em Recife, na Grande Recife, Caruaru. Começou a chegar talvez pela agora. Aglomeração de gente. Então, começou a chegar no interior agora. Então, vai ser um grande problema, porque está se estimulando que essas pessoas do interior vão vir para cá sobrecarregando o sistema aqui de Recife. O Lucas Freire fez uma pergunta para você. As ilíacas externas finas comprometendo o acesso, o endoconduto com estênio revestido, aquele pave and crack, ou você prefere um conduto cirúrgico, um acesso reto-peritoneal e uma ponte de Dacron? Aqui no nosso serviço, a gente está com preferência, na maioria dos casos, fazer um conduto cirúrgico, no mesmo internamento, no nosso também. E trata com 2, 3 dias, a gente trata endovascular. Eu vou te fazer uma última pergunta, que a gente ainda tem 5 minutos. O Eric Romano pergunta se você tem utilizado heparina com o intuito de diminuir a internação hospitalar. Na verdade, essa questão não fica muito a nosso critério, porque nós, como cirurgiões vasculares, pelo menos aqui, somos chamados terciariamente. Fica mais a critério do pessoal do CTI. Mas a ideia da anticoagulação é a prevenção de complicações da doença em geral. Correto, Abá? Isso. Isso aí. Não tem muito a acrescentar, não. Bom, Abá, a gente tem ainda, deixa eu ver aqui, 5 minutinhos. Eu queria aproveitar esses 5 minutos para te agradecer muito de tirar você de casa, da sua reclusão, da sua quarentena, de ter vindo aqui para ajudar nessa discussão. Tenho certeza foi muito proveitosa para mim, aprendi muito. Tem pessoa que as pessoas que assistiram também devem ter aproveitado bastante. Eu queria, antes de deixar você dizer as últimas palavras, dizer que na segunda-feira próxima, às 18 horas, a nossa convidada é a Fernanda Venturini, que foi pentacampeã mundial de clubes, foi uma jogadora olímpica brasileira, medalhista olímpica brasileira. Hoje em dia ela é uma grande formadora de opinião, além de tudo, uma grande ciclista, ela e o marido Bernardinho. Então, nós vamos ter a entrevista com a Fernanda Venturini na segunda-feira e na quarta-feira com o Dr. Carlos Timarã, cirurgião vascular, hoje chefe da endovascular de Dallas. Então, Abá, obrigado em meu nome, em nome da Etamucine, toda a sua diretoria, em nome da Tatiana, da Micaela, do Equerhard, do Steph, todo mundo te agradece, da Ana Lúcia, da Roberta, da Luz, todo mundo te agradece aqui, menos o Rivera, viu?
Marcelo, eu que agradeço. Acho que você, além de excelente cirurgião, eu acho que você também dá um grande comunicador com dessas novas mídias aí, eletrônicas sociais. Você está muito desinibido disso aí. E parabenizar essa sua atitude aí de criar essa coisa, essa iniciativa. Eu acho que isso é muito bom, tem muito valor, nos aproxima com o público leigo, além da comunidade médica, é um veículo de informação. E eu, particularmente, já estou sentindo falta de trabalhar, então você fez um grande favor bater esse papo agradável com você, com os colegas, com o Souto, com o Lucas, com o Adalberto, com todo mundo que está assistindo. Eu agradeço a iniciativa que partiu da Itamucino, foi uma ideia da Tatiana, junto com a diretoria, e me convidaram para participar. Eu fiquei muito feliz dessa discussão. E lembro a você que agora vai ter uma outra discussão, você deve em breve ser convidado, para discutir casos complexos com grupos pequenos de 20 pessoas, você moderando uma sessão e com 20 colegas apresentando casos para você, o Lucas também. Então, serão múltiplas sessões em vários territórios, cada um com 20 alunos ou 20 colegas, para discutir casos. Essa vai ser uma sessão interativa assim, mais prática e mais técnica. As nossas lives de segunda-noite e quarta-noite continuarão às 18 horas, como eu te falei. Então, semana que vem temos a Fernanda Venturini, que é a medalhista olímpica, grande formadora de opinião. Depois, na quarta, o Carlos Timaran, que é grande conhecido no Brasil, na América Latina, no mundo, chefe em Dallas. Na outra segunda, um intensivista, Marcelo Calles, aqui do Rio de Janeiro, teve Covid e trata muita gente com Covid. E na quarta-feira da outra semana, o Germano Melissano, que trabalhou lá em Milão e esteve no centro do ataque do Covid lá em Milão durante essa pandemia. Então, as próximas semanas são promissoras, contamos com a sua presença e discussão. E, mais uma vez, muito obrigado por sair da sua zona de conforto.